Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Igreja, a palavra de Deus lá em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo 15. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza. E chamou aquele lugar de Pérez Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava bois, carneiros cevados. E Davi soltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra já está no nosso coração. Que se cumpra, Deus eterno, a Tua vontade, o Teu querer, que se cumpra o Teu propósito nesta noite. Fala comigo, fala com a Tua igreja, que a minha boca seja a boca do Senhor, que o coração da Tua igreja e o meu esteja receptível para a Tua palavra nesta noite. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, lança por terra tudo que não te louva, tudo que não provém do Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da Tua palavra nesta noite. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Lembrando que quarta-feira agora nós vamos dar continuidade sobre o reino de Deus. Amém? Amém. Quarta-feira nós devemos terminar a segunda parte do reino de Deus, para que nós possamos avançar o plano da salvação e o arrebatamento. Amém? Nós já estamos quase finalizando o propósito de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Amado, essa palavra desta noite é uma palavra conhecida de todos nós. A palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele deu uma ordem para Moisés, para que Moisés pudesse construir algo
que pudesse ser aos olhos do povo a presença de Deus. Nós sabemos, igreja, que nenhum homem, a não ser Adão, ele pôde ver Deus na sua perfeita natureza. Porque quando Deus fez Adão, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Adão não tinha pecado. E Deus, todas as vezes que Deus vinha até o jardim do Éden, ali Adão ele podia contemplar Deus do jeito que Deus é. Porque assim também Deus via Adão, a imagem e semelhança dele. Mas depois que Adão pecou, e Adão teve que ser tirado, foi tirado do jardim do Éden, a partir daquele momento, nenhum homem pôde mais ver Deus na sua natureza perfeita. Porque nós sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Deus não podia mais, na sua natureza perfeita, aproximar do homem pecaminoso. Porque senão a glória de Deus ia exterminar o homem pecador. Então não tinha como. Então nós podemos ver que várias vezes a presença de Deus se manifestava, mas de uma forma onde era a manifestação da glória de Deus, não o próprio Deus manifestando. Assim foi através de vozes, assim foi através da sarça ardente. Aquilo ali era o manifestar da glória de Deus, não a perfeita glória de Deus, porque o homem não conseguiria ficar perto da glória de Deus por causa da natureza pecadora. Então Deus, ele pediu para que Moisés fizesse uma arca, e aquela arca seria a expressão da presença de Deus no meio do povo. Deus manifestaria ao povo através daquela arca. E nós podemos ver aqui, amado, nessa passagem que nós lemos, por causa do erro do povo de Israel, por causa da teimosia do povo de Israel, eles fizeram com que a arca de Deus se perdesse. A arca de Deus, ela saiu da presença do povo de Deus e foi levada pelo inimigo. Os filisteus, quando foram lutar contra o povo de Deus, não só venceram a batalha, não só mataram os filhos do profeta, do sacerdote, que era Eli naquela época, como também levou cativo a arca da aliança. O inimigo pegou aquilo que era perfeito, aquilo que simbolizava a presença de Deus, e levou cativo com eles. Só, amado, que eles não conseguiram ficar com a presença de Deus. Eles não conseguiram, amado, ficar com a arca da aliança onde eles estavam. Porque a glória de Deus se manifestava naquele meio pecaminoso, e a glória de Deus exterminava aqueles que chegavam perto. Eles tiveram tantas lutas com a arca de Deus, que eles devolveram a arca de Deus. Interessante que o povo de Deus, o povo de Israel, não sabendo o que fazer com a arca de Deus, deixaram ela na casa de Abinadad, um levita. Abinadad, um levita. Um povo que foi levantado para adorar o Senhor. Um povo que foi levantado para carregar as coisas sagradas de Deus. E aqui nós podemos ver que durante 20 anos, a arca de Deus ficou na casa de Abinadad. 20 anos a arca ficou na casa de um levita. Até que se passou 20 anos. Interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, do tempo que os filisteus levaram a arca embora, até Davi ir buscar a arca do Senhor na casa de Abinadad, se passou 70 anos. 70 anos, igreja. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus,
ela foi ignorada pelo povo de Israel. Ninguém se preocupou em buscar a arca de Deus, em buscar a presença de Deus, ao ponto da arca ficar 20 anos esquecida na casa de Abinadad, um levita. Oh, aleluias! Palavra maravilhosa, palavra linda, igreja, palavra que enche os nossos corações de preocupação. 70 anos sem o povo de Deus se preocupar com a arca da aliança, se preocupar com a presença de Deus. Até que Davi se levantou como rei, e quando Davi acabou de construir o seu palácio, ele percebeu que no pátio de Jerusalém, porque até então o templo não tinha sido construído, no pátio de Jerusalém tinha uma barraca de lona. E quando Davi olhou para aquela barraca de lona e percebeu que era naquele lugar que a arca da aliança ficava, Davi sentiu o desejo de construir a casa de Deus. Mas como construir uma casa se a presença de Deus não está? Como fazer algo para Deus se a presença de Deus não está mais naquele lugar? Aí Davi se propôs no coração de ir buscar a arca da aliança que estava 20 anos na casa de Abinadad. Só que Davi, ele errou, porque a arca da aliança, ela tinha que ser carregada nos ombros. O homem tinha que carregar a presença de Deus no ombro. Mas Davi, ele mandou fazer uma carroça nova, mandou pegar bois que nunca tinha puxado uma carga, colocaram esses bois na carroça nova, e em cima da carroça colocou a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que indo eles para Jerusalém, fazendo festa, cantando louvores, a roda da carroça passa pelo buraco e a arca da aliança ia caindo. Uza, filhos de Levita, filho de Abinadad. Uza era filho do levita de Abinadad, a qual a arca tinha ficado 20 anos na casa dele. Ele, ao ver a arca escorregando para cair, ele põe a mão para segurar a arca e é morto na mesma hora. Esqueceram de quem é Deus. Esqueceram dos princípios de Deus que não mudam e que são eternos. Um homem que tinha a arca da aliança durante 20 anos na casa dele, não conhecia os princípios de Deus, não sabia que jamais podia se tocar na arca da aliança. A arca da aliança, a presença de Deus dentro da casa daquele homem, durante 20 anos, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus, igreja. Ele não conhecia Deus. Aleluia. Interessante, amado, que quando Uza colocou a mão na arca da aliança e caindo morto na mesma hora, todo o povo de Israel, nós podemos ver aqui na palavra de Deus, até mesmo o rei Davi, eles temeram quando viu Uza morto naquele lugar. Ou seja, Deus tinha acabado de matar um homem que tocou na sua arca, que tocou na sua presença. E o que fazer, igreja? E o que fazer? Quem agora? Quem sabe ali naquele momento, Davi e Israel começaram a perguntar: e agora? O que nós vamos fazer com a arca? Deus abriu uma ruptura no meio do povo dele. Deus tocou em uma vida do povo dele por ter tocado na arca. Todos eles se encheram de temor.
quando viram aquilo lá. Seria necessário, igreja, neste momento, um homem de coragem suficiente para receber a arca da aliança. Se eu e você estivéssemos lá, igreja, nós teríamos recebido a arca da aliança, porque todo o povo de Israel, mais de 30 mil homens, se levantaram para ir buscar a arca da aliança. 30 mil homens presenciaram Uza morrer. E agora de repente tudo para. Se Davi perguntasse para você, perguntasse para mim, a sua casa está pronta para receber a arca? Você pode abrir a porta da sua casa e colocar a arca de Deus no meio da sua família? Qual seria a nossa resposta, igreja? Qual seria a nossa resposta neste momento? A nossa casa, o nosso lar, a nossa família hoje, ela estaria pronta para receber a arca da aliança? Para receber a presença de Deus? A maneira com que eu estou vivendo dentro da minha casa, onde eu não sei da vida de ninguém aqui, só você sabe, a sua vida hoje, da sua família hoje, está pronta para receber a arca da aliança? Está pronta para receber a presença de Deus? O que é receber? Receber significa tomar o que é oferecido, dado ou mandado. Receber significa acolher. Receber significa submeter-se a alguma coisa. Aleluias. Submeter-se a alguma coisa. Olha para o seu irmão e diz assim: meu irmão, como é que está a sua vida? A sua família? Ela está pronta para receber a presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus! E interessante que é nesse ponto que começa a história de Obed-Edom. Obed-Edom, ele não morava dentro de Jerusalém. Obed-Edom, ele morava no caminho por onde a arca, por onde o povo estava passando, conduzindo a arca. Obed-Edom, ele tinha uma casa fora da cidade. E é nessa história que começa a falar de Obed-Edom, um homem disposto a não perder aquele momento. Um homem disposto a não perder a oportunidade de levar para sua casa a presença de Deus. Será que nós estamos, igreja, aproveitando a oportunidade de ter Deus na nossa vida, de ter Deus no nosso lar, de ter Deus na nossa família? Obed-Edom estava lá. Porque quando nós estudamos sobre a vida de Obed-Edom, ele era um levita. Obed-Edom presenciou tudo o que aconteceu, mas no momento que o rei perguntou para onde nós vamos levar a arca, na mesma hora Obed-Edom falou: minha casa está aberta, leva para minha casa. Ou seja, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade de ter a presença de Deus dentro do meu lar. Igreja, se as coisas estão difíceis, se as coisas estão complicadas, busque a presença de Deus. Porque quando nós desejamos a presença de Deus, Deus nos deseja. O milagre de Deus nos alcança. Quando ninguém queria arriscar num compromisso tão radical com Deus, ele abre as portas da sua casa e decide ser o modelo que aquela nação precisava. Aleluia! Quando ninguém mais queria, Obed-Edom fala: eu vou ser o exemplo para essa nação.
eu vou ser o exemplo, todos vão ver como se serve a Deus. Princípio de oportunidade. Princípio de oportunidade. Deus deseja nos abençoar para que sejamos fonte de milagre na vida de pessoas. O propósito de Deus é nos abençoar para que através de nós podemos mostrar para as pessoas quem Deus é, o que Deus pode fazer. Obed-edom significa servo, que é o mesmo que escravo. Obed-edom tinha visto o que aconteceu. Ele também poderia ter rejeitado, mas ele não fez. Mesmo vendo tudo aquilo que ocorreu, Obed-edom não rejeitou. Obed-edom foi um homem que soube hospedar a arca da aliança em sua casa. Porque a palavra de Deus fala que chegou aos ouvidos de Davi a mensagem: Deus está abençoando a casa de Obed-edom por causa da arca. Está abençoando a sua família, está abençoando os seus bens, está abençoando a sua vida espiritual. Todos estão vendo o rei Davi, o que a arca da aliança, a presença de Deus, está fazendo na vida de Obed-edom. Um homem que soube guardar a arca, a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Isso, a igreja, isso é um ponto de interrogação muito grande nas nossas vidas. Como nós estamos cuidando da presença de Deus nas nossas vidas? Como? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, um levita. E nunca, igreja, nós vamos ver a palavra de Deus aqui. Nós lemos o capítulo 5, o capítulo 6, nós lemos o capítulo 6, o capítulo 5, que narra a história da arca indo para a casa de Abinadab. Nós nunca vamos ouvir falar que Deus abençoou a casa de Abinadab. Preste atenção aqui, 20 anos. E ninguém nunca se comunicou. A palavra de Deus, ela não fala nada a respeito da casa de Abinadab. Mas ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. 3 meses. E a bênção, a notícia se espalhou. A notícia se espalhou do que Deus estava realizando, ao ponto de chegar aos ouvidos do rei Davi aquilo que estava acontecendo. 20 anos na casa de um, nada. 3 meses na casa do outro, tudo. Nós não somos abençoados pelo tanto de anos que nós servimos a Deus, não. Nós somos abençoados conforme a nossa disposição de buscar a Deus. Deus é poderoso para nos abençoar daqui 20 anos, mas Ele também é poderoso para nos abençoar com 3 meses. Depende da nossa disposição, de como nós estamos tratando a presença de Deus no nosso lar, na nossa vida e na nossa família. Aleluias! Glória a Deus! Obed-edom não somente arriscou, ele não só arriscou a sua vida, como também arriscou a vida da sua família. Obed-edom, ele teve a sua rotina de vida alterada. Tudo na casa de Obed-edom teve que mudar. Porque, igreja, é impossível servir a Deus e continuar da mesma forma. É impossível buscar a presença de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Aleluias! Foram 3 meses apenas, mas 3 meses que marcaram a história de um homem.
Aleluia. Deus quer marcar a minha história. Deus quer marcar a sua história, igreja. Deus quer marcar a história da sua família. Casa de Obed-Edom, um lugar para a presença de Deus. A casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença de Deus. A palavra casa na Bíblia significa família. É por isso que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E para conquistarmos nossa família para o Senhor, é preciso que nossa família primeiro veja que estamos compromissados com a presença de Deus. Foi isso que marcou a história da família de Obed-Edom. Quando Obed-Edom conduziu a arca da aliança para dentro da casa, a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes percebeu: este homem agora está compromissado com Deus. Será que a nossa família, os nossos filhos, os esposos, as esposas, será que a nossa parentela, quando olha para mim, olha para você, ele vê em nós compromisso com Deus? Eles veem em nós um testemunho de uma pessoa que teme a Deus? Essa palavra, amado, é para nós abrirmos o nosso coração e nos enxergarmos nela. E nos enxergarmos. Porque para conquistarmos nossa família para o Senhor, é preciso que nossa família primeira veja que estamos compromissados com a presença de Deus. Porque quando eu mudo por causa da presença de Deus, eu vou conseguir fazer com que minha família seja mudada. O meu exemplo de vida na presença de Deus vai fazer com que meus familiares prestem atenção em mim. Será que estão prestando atenção em nós? Obed-Edom, com a atitude dele, mostrou para todos os seus familiares: eu agora estou compromissado com Deus. Eu agora estou servindo a Deus. E as atitudes de Obed-Edom foram atitudes de quem serve a Deus. Foram atitudes de um homem compromissado com a palavra de Deus. E todo o lar de Obed-Edom foi abençoado. Sabe por quê? Porque toda a família foi junto. Toda a família foi junto. Somente podemos impactar a nossa casa quando expressamos e demonstramos para todos que não importa o preço a ser pago, estou buscando a presença, estou fiel no propósito de Deus para a minha vida, fiel na minha igreja, fiel nos desafios e por fim, fiel na santidade. É a minha vida ser mudada, é a minha vida ser transformada. Paulo, ele entendeu isso. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando Cristo, amado, estiver vivendo em nós, quando a presença de Deus estiver sendo manifestada em nós, igreja, nós vamos conseguir mostrar que nós temos compromisso com Deus. E a nossa família vai ver isso. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de expressar, na nossa maneira de ouvir as coisas dentro de casa e ter o discernimento. Tudo muda. Tudo muda, igreja. A maioria das brigas dentro de casa são pequenas coisas, são desentendimento. Mas por causa de quê? Por causa de não saber ouvir, não saber falar. Mas quando Deus está, Deus nos dá esse discernimento. A nossa vida muda. Tudo muda, igreja. Tudo muda. A família somente atingirá os seus propósitos na medida em que mantiver um relacionamento com o seu Criador. Não importa se na sua casa é só você. Não importa.
Se a sua vida estiver cheia de Deus, vai impactar. Vai impactar. É preciso conhecimento para se estabelecer essa relação. Uma relação de amor e entrega que envolve basicamente o coração. Deus não pode ser buscado por aquilo que Ele pode nos dar. Nunca. Nós temos que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Abençoando ou não, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então precisa de uma relação de amor e uma entrega que envolve basicamente o coração. Porque muitas vezes, igreja, nós só buscamos a Deus quando nós estamos precisando. Mas o coração, a palavra de Deus fala que tudo suporta. Tudo suporta. O que isso significa? Está bem? Busca a Deus. Está difícil? Busca a Deus. Não está acontecendo nada? Louva a Deus. Porque eu estou buscando Ele de todo o coração. E a palavra de Deus fala: buscar-me-eis de todo o coração, me acharás. Obed-edom em sua casa experimentou a bênção, presença de Deus. A verdadeira bênção é aquela que restaura casamento, relacionamento, cura os feridos e liberta os cativos. Foi isso que Obed-edom experimentou. O seu casamento foi restaurado, a sua vida financeira foi restaurada. Os filhos foram abençoados, a vizinhança puderam contemplar o milagre que Deus estava fazendo. Esta é a verdadeira bênção. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, independente da circunstância, igreja. Experimenta buscar a Deus sem motivo. O que é buscar a Deus sem motivo? É louvar a Deus. Simplesmente louve. Na liberdade que nós temos, louve a Deus. Louve. Não espera as coisas piorar, ficar difícil para buscar a Deus, não. Quando você achar que não tem mais nada para fazer, busca a Deus. Adore a Deus. Hoje eu não tenho trabalho nenhum. Não tem, Senhor, vou louvar a Deus. Vai louvar a Deus. Vai buscar a Deus. Vai buscar o Senhor. Nossa casa vai romper na bênção quando levarmos verdadeiramente a presença de Deus para dentro da nossa casa. O que pode ter acontecido para que a casa de Obed-edom fosse abençoada? Salmo 128, versículo 1 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que pode ter acontecido na casa de Obed-edom para que ele fosse tão abençoado? Aí a palavra de Deus começa a nos mostrar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E quando nós falamos do temor a Deus, nós observamos que o temor a Deus, ele não se constrói do dia para a noite. O temor a Deus não se constrói do dia para a noite. É preciso, igreja, investir energia nisso. É preciso investir tempo nisso. É como um relacionamento que precisa ser nutrido todos os dias para que cresça e fique saudável. Não é da noite por dia que eu vou ter temor a Deus, porque temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é ter como verdadeiro aquilo que Deus está dizendo. Noé, quando construiu a arca, a palavra de Deus declara que por temor
como verdadeira a palavra de Deus a qual ele está. Constrói a arca, eu vou mandar um dilúvio, você e a sua família vai ser salvo. Noé acreditou. Ele não teve medo de Deus, ele teve como verdadeira a palavra de Deus. Temor a Deus é através do revelar de Deus, do conhecimento de Deus, que nós vamos conseguindo conhecer mais e mais e mais Deus. Aleluia, vocês estão aqui nesta noite? Glória a Deus, glória a Deus. Temor a Deus é reconhecimento de quem Deus é. Nós temos a tendência de só dar valor ao que conhecemos, e quando Deus se fizer conhecido por nós, isso vai gerar temor a Deus. Não é medo, e sim, amado, sabedoria. Sabedoria. Sabedoria para poder andar na presença de Deus. Sabedoria para poder buscar a Deus. O temor de Deus trouxe sabedoria na vida de Obed-edom. Porque ele sabia, a arca está na minha casa, mas eu não posso aproximar dela de qualquer jeito. Eu não posso. Ele teve sabedoria para conversar com os familiares. Ele teve sabedoria para conversar com os filhos. Obed-edom teve sabedoria para se comportar dentro da sua casa. Porque ele sabia, a presença de Deus está aqui. E eu não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso falar qualquer coisa. Sabedoria. Sabedoria, igreja. Lá no Salmo 111, versículo 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, tudo que nós valorizamos é colocado no melhor lugar, no lugar de destaque. Aí eu percebo outra coisa na vida de Obed-edom. Na casa de Abinadab, a arca estava escondida. A arca estava em qualquer lugar, porque nada aconteceu ali durante 20 anos. Mas na casa de Obed-edom não. Na casa de Obed-edom, a arca estava no melhor lugar. O melhor lugar daquela casa, a arca estava num lugar de destaque. Por que, igreja? Porque todas as vezes que eles andavam dentro de casa, eles conseguiam ver a arca da aliança. Eles podiam notar a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Hoje eu e você manifestamos a presença de Deus dentro da nossa casa. A minha esposa vê em mim a presença de Deus. A arca a qual Deus... Hoje eu sou a arca a qual Deus habita. Eu vejo na minha esposa a presença de Deus. Dentro da nossa casa nós somos a presença de Deus, a arca de Deus. Ela estava no melhor lugar, ela tinha lugar de destaque. O que acontece quando as pessoas olham para você? A arca de Deus. De que forma nós que somos a presença de Deus estamos sendo vistos dentro da nossa casa? A arca mudou a família de Obed-edom. Nós que representamos para a nossa família a arca de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Há uma responsabilidade nas nossas vidas, das pessoas olhar para nós e ver a presença de Deus, para que elas possam mudar, para que elas possam querer Deus. Alcançar a bênção de Deus tem tudo a ver com a forma que estamos tratando Deus em nossa vida. O que Deus é na minha vida? O que Deus é na minha casa? Deus tem o primeiro lugar. Mas nós estamos
Deus. Nós estamos clamando a Deus, apresentando a Deus sonhos, propósitos, projetos, mas na hora da arca da aliança ser vista, na hora de o nosso testemunho ser visto, o testemunho está tudo errado. Nós brigamos, nós gritamos, nós falamos alto, nós não temos paciência e esquecemos que a arca da aliança agora somos nós. Nós que carregamos a presença de Deus. Isso é sério, igreja. Vocês estão aqui nesta noite? Deus também está. Alcançar as bênçãos de Deus tem tudo a ver com a forma que tratamos Deus em nossa vida. Não é Deus que vai mudar os propósitos dele ao nosso favor, mas é nós que temos que mudar a nossa vida para alcançar os propósitos de Deus. Porque o propósito de Deus é eterno. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Temer a Deus é amá-lo sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, é colocá-lo como prioridade em nossa vida, é conhecê-lo dia após dia, numa comunhão constante. Se eu busco a Deus hoje, eu não estou liberado para não buscar amanhã, eu estou pronto para buscar amanhã também. É um dia a dia. Muitas vezes nós tiramos férias de Deus. Nós tiramos férias da leitura da palavra, tiramos férias da oração. Se chegar um aviso para nós, ó, as suas férias foi caçada esse mês, nós brigamos. Lá da polícia mesmo, quando chegava para nós, ele fala, ó, os feriados que tiver nesse mês, está tudo caçado. Quem tiver de férias vai ter que vir trabalhar todo mundo. Ah, mas nós brigávamos. Nós brigamos quando nós perdemos nossos direitos. Mas nós esquecemos de Deus. Tiramos férias de Deus. E não brigamos. E Deus também não briga com nós não. Porque Ele continua de braços abertos. Esperando nós. É a graça de Deus. Nós não merecemos não. Mas a graça de Deus é favor imerecido. Glória a Deus. A arca da aliança tinha um lugar de destaque na casa de Obed-edom. E onde a família de Obed-edom caminhava, a arca era vista. Todos viam a arca da aliança de Deus. Todos naquela família viam a presença de Deus naquela casa. Que os nossos familiares, ao olhar para nós, venham ver a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus. 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom, tudo aconteceu. Tudo. 3 meses, igreja. 3 meses. Era para Obed-edom ter levado uma surra para aprender a buscar Deus. Teve 20 anos para buscar e não buscou. Obed-edom só precisou de 3 meses. E toda a notícia no reino de Israel chegou aos ouvidos de todos. Deus está abençoando a casa de Obed-edom por causa da presença. O que eu aprendo com isso, igreja, da arca ter ficado 20 anos na casa de Abinadab e nada ter acontecido? E olha que ele era levita. Nada aconteceu. Eu aprendo que o conhecimento sem atitude não é nada. O que adianta eu saber quem é Deus se eu não tenho atitude? O que adianta eu saber fazer uma farofa e eu não vou para o fogão fazer?
O que adianta eu saber a receita de um bolo, mas eu não coloco a mão na massa? Conhecimento sem atitude não é nada. Não basta dizer que conhece Deus, se as nossas vidas não estiverem expressando esse conhecer. O que adianta nós sabermos que nós servimos a um Deus poderoso e estamos passando por luta? Em muita situação nada acontece e a presença de Deus está aqui. Eu sou a Arca da Aliança, eu sou o lugar onde Deus habita. Mas nada está acontecendo. Nada. Se eu valorizo a presença de Deus, se eu coloco em ação o meu conhecimento de quem Deus é, igreja, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar, o meu lar tem que mudar, a minha vida tem que mudar. Eu tenho que ver o milagre de Deus acontecendo. Por quê? Porque eu estou buscando a Deus. Ah, pastor Walter, mas isso é tão difícil? Não. Isaías chegou para o rei Ezequias e falou assim: manda dizer Deus, coloque a sua casa em ordem, você vai morrer. Isaías saiu de dentro do quarto do rei. Na hora que ele estava descendo a escada, o rei, deitado, virou a cabeça para a parede e falou: Deus, lembra-se que eu andei contigo. Na hora que Isaías chegou no pátio, Deus na mesma hora: volta lá, eu tenho outra palavra para ele. Isaías chegou e falou assim: manda dizer Deus, está acrescentando mais 15 anos na sua vida. As coisas mudou. Por quê? Porque Ezequias, ele teve conhecimento e discernimento. Eu busquei Deus, eu servi Deus. Se eu busquei, se eu servi Deus, Deus não é injusto. Mas eu busco Deus, eu sirvo a Deus, mas na hora de eu mostrar a presença de Deus, muitas vezes nós falamos mais do que aquele que está nos ofendendo. É verdade. Nós já aproximamos da pessoa com luva de boxe na mão. E nós queremos que a presença de Deus se manifeste, que o meu lar seja abençoado. Teve uma vez, igreja, foi lá no Veneza, no culto de quarta-feira de libertação, um bêbado tinha dado uma confusão na igreja católica, queria bater no padre. Isso no domingo. Aí na quarta-feira, quem chega na igreja nossa lá? O bêbado. Qual o obreiro que estava na porta? Viu? Esse bêbado entrou e parou no meio do corredor como se fosse aqui. Estendeu a mão para o pastor e falou assim: pastor é ladrão. Estão dando dinheiro para ladrão. Nunca tinha ido na igreja. E o pastor Anderson é um amor de pastor. Aí eu puxei uma cadeira. Eu disse: ô meu irmão, senta aqui, irmão. Ele olhou para mim: não, me enche o saco. Vou ficar em pé. E começou a brigar. Aí eu aproximei dele, o pastor Anderson desceu do altar, uma paciência. Aí ele falou tanta coisa que o pastor falou assim: olha, eu não vou permitir esse tipo de palavra dentro da casa de Deus. Se você quiser participar do culto, você é bem-vindo. Agora, se você veio para cá para bagunçar, você vai ter que ir para fora. Aí eu aproximei mais, encostei nele e fui empurrando ele para fora. Chegou na porta da igreja, eu vi ele levando a mão para trás. Eu disse: não, vai dar um ponto sem asa. É o grande pastor. Na hora que eu vi ele vindo com a mão, qual cara que entrou na frente? A minha. Me deu um tapa aqui, ó. Na hora que bateu aqui, aí o provérbio se cumpriu: o rostinho que não beijou, homem nenhum bate. Na hora que ele deu um tapa, ele já levou outro. Aí ele já levou um tapa, eu já puxei o rodo nele.
Ele já caiu rolando e eu já corri para chutar a cara dele. Churrasco puro, igreja. A melhor qualidade. Na hora que eu ia chutar a cara dele, o pastor antes teve discernimento que gritou: irmão Valdo, não chuta não. Aí eu virei o pé. Aí eu segurei ele. Nisso já tinha chamado a viatura. A viatura foi e prendeu ele. E eu e o pastor Anjo, nós ficamos até uma hora da manhã na delegacia. Um mês, igreja. Um mês Deus falando comigo. Quer manifestar a glória de Deus, mas na hora de manifestar é a carne que fala mais alto. O exemplo. Nós somos, igreja, mais observado do que tudo. O mundo está nos observando. Da mesma forma, é como ser a presença de Deus e não usufruir e manifestar da presença de Deus. Quantos lares estão passando por lutas, estão passando por dificuldade, por quê? Porque nós que somos a presença de Deus, não estamos permitindo que os nossos familiares usufruam da presença de Deus. Ah, pastor Valber, eles não têm temor a Deus, mas se você tem, a palavra de Deus fala, se no lar a esposa for serva de Deus e o marido não for, o lar é abençoado por causa da esposa. É a nossa presença no ambiente que vai fazer a multiplicação, igreja. Não é o conjunto, é a qualidade. É a qualidade de nós nos manifestarmos diante da nossa família que vai fazer com que o milagre aconteça. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois desse bêbado, eu nunca vi aparecer tanto bêbado na minha vida. Eu tive que aprender a conversar com o bêbado. Até que um dia, um parente meu falou, eu falei com ele, seu Valdo, você não sabe como você era conhecido quando ficava toda. Eu falei assim, pois é. Aleluia. O que jamais aconteceu na casa de Abinadab se revela como bênção frutífera na casa de Obed-edom. Ou seja, não basta estar na presença, é preciso desfrutar da presença. Abinadab ficou 20 anos na presença da arca, tendo a arca na casa dele, mas não usufruiu da presença da arca. Obed-edom só precisou de 3 meses e usufruiu da presença de Deus naquele lugar. É como se Obed-edom estivesse dizendo: se a presença de Deus está aqui, a minha família vai mudar. A presença de Deus está aqui, o meu lar vai ser transformado, o meu casamento vai ser transformado, os meus filhos vão ser transformados, a minha vida espiritual vai ser transformada, a minha vida profissional vai ser transformada. Tudo por causa de quê? Da presença de Deus dentro da casa. Da presença de Deus dentro da casa. O lar foi abençoado. Tudo foi abençoado. Até a vizinhança foi abençoada. Porque a vizinhança, ao confessar isso, estava confessando: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus se revela na família
de forma pessoal e nos convida a ter um relacionamento com Ele da mesma forma como se relaciona conosco. A forma com que Deus nos revela, Ele nos revela com bênçãos, com paz, ou seja, é perceptível a forma com que Deus se revela a nós. Há uma comunicação, igreja. Da mesma forma tem que ser o meu relacionamento com Deus, tem que haver uma atitude. Deus quer ver em nós atitude, desejo de se relacionar com Ele. Relacionamento pessoal significa ato de relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. Relacionamento entre a teoria e a prática. Deus nos revela na sua palavra quem Ele é, mas Deus manifesta em nós quem Ele é. Nós podemos perceber isso. É o relacionamento da teoria com a prática. Deus quer ver isso em nós. Ter comunhão é estar juntos, mas relacionamento é mais profundo, é poder confiar situações da nossa vida com quem tem mais experiência. Você entendeu isso aqui? Ter comunhão é estar junto, mas relacionamento é estar junto, é estar compartilhando as coisas. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer ter comunhão comigo, com você, quer, mas Deus quer ter relacionamento. É ouvir de nós, é conhecer o nosso íntimo, é ter conhecimento dos nossos desejos, é o conversar, é o aproximar, é ter relacionamento, é andar junto. Aleluia. Glória a Deus. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Sabedoria para quê? Para nos transformarmos. Porque quando eu tenho temor a Deus, sei quem Deus é, a minha vida vai ser transformada. Vai ser transformada. Quando Deus está presente em um lugar, a nossa vida muda. O nosso falar muda. A nossa postura muda. Esse é o propósito. Mudança, transformação. O temor de Deus nos transforma. E nós temos que permitir essa transformação. Porque aquilo que eu era antes já não existe mais. Segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o relacionamento com Deus, ele tem que mudar a nossa vida, o nosso falar e a nossa postura. Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. A bênção na casa, na família de Obed-Edom, ela foi completa, igreja. Aquela família mudou. Decidiram mudar a maneira deles de falar, de agir, de pensar, por causa da presença de Deus. Mudou. Lembre-se, temor a Deus é reconhecimento de quem Deus é. E o mais importante é o reconhecimento de quem nós somos. Porque muitas vezes estão os dois abençoados batendo de frente. Se o temor a Deus me revela quem Ele é, vai me revelar quem eu sou. Que eu sou a presença de Deus. Mas muitas vezes está os dois abençoados, os dois presenças de Deus, batendo boca um com o outro, brigando um com o outro, maltratando um ao outro. E isso vai manifestar a presença de Deus, igreja. Casais que estão passando por problema de relacionamento, filhos que não conversam com pais,
casais que estão com o rosto virado um para o outro, e são os dois a imagem e semelhança de Deus, mas batendo de frente. A glória de Deus não se manifesta. Crente que não dá testemunho, crente que não muda. Como é que nós vamos querer ver a nossa família abençoada se nós mesmos que somos o canal de bênção não nos mudamos? Não nos permitimos ser mudados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus é o que nós somos. O que Deus é o que nós somos. O que nós somos? Será que nós somos o que Deus deseja? O que Deus planejou? Porque a vontade de Deus é que eu manifeste a presença e a glória dele. Aleluia, igreja. As famílias são importantes para nos ensinar e são importantes para Deus. A família é projeto de Deus, é um propósito de Deus. A família nunca vai deixar de existir, porque é um propósito de Deus. A lei do homem pode tentar interferir o tanto que quiser na família, mudar a lei, permitir coisas imorais, mas nunca vai acabar a família. Sempre vai existir, porque é projeto de Deus, é propósito de Deus. Os testemunhos nos dizem que os lares cristãos que vivem de acordo com o plano de Deus são seus agentes mais eficazes para o avanço da obra de Deus. Então, quando uma família é abençoada e está vivendo segundo a vontade de Deus, amado, a sociedade vai mudar. A sociedade vai conhecer Deus, porque é o testemunho de uma família que vai impactar essa sociedade que está indo para pior. Somos nós. É eu e você, é o nosso lar, é a nossa família, que vão fazer com que quem está lá fora conheça Deus. Nossas famílias são símbolos da família celestial, para serem mostradas ao mundo e para servirem de lições objetivas de como são as famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Os nossos vizinhos, o que os nossos vizinhos têm ouvido de nós? Qual é o testemunho que a nossa vizinhança pode dar de nós? Ali mora uma família de Deus. Ali, só Jesus. Qual é o testemunho que nós estamos dando? De que forma que o mundo está me vendo e está te vendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Tiago 4, versículo 1 e o 2 fala: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedes. Essa palavra, ela mostra um lar de muitos. Muitos lares que conhecem a palavra de Deus estão no pé de guerra. É filhos, irmãos que não se combinam, filhos que não respeitam pais, pais que não dão exemplo para os filhos. E são lares evangélicos, amados. Lares que conhecem a palavra de Deus, que foi levantado por Deus para ser agente mais eficaz para o avanço da obra de Deus. Como nós podemos
melhorar a nossa convivência? Primeiro, comunique o conflito. Amado, silêncio não resolve nada. Mas também a palavra liberada na hora da ira piora tudo. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O verbo arguir pode ser traduzido como trazer luz, expor, mostrar a falta ou o erro, mostrar a razão dos fatos, convencer alguém de sua falta ou erro. A Bíblia não manda ninguém ficar em silêncio. Há momento que nós vamos ter que nos calar, porque senão vai explodir. A nossa palavra, ela tem poder de trazer vida, mas tem poder também de trazer morte. Mas a Bíblia manda, vai conversar, vai colocar nos pratos a limpo. Porque quando nós guardamos algo no nosso coração, aquilo vai corroer, aquilo vai virar mágoa, vai causar depressão, insônia, angústia. A Bíblia manda a gente no momento certo conversar, trazer luz, colocar nos pratos limpos. Vai arguí-lo implica uma atitude, um movimento em direção ao ofensor, ao que está nos ferindo. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O verbo ganhar quer dizer poupar alguém de um dano, de uma perda ou prejuízo. O que acontece é que muitas vezes falamos do conflito a todos, menos a pessoa que realmente precisa ouvir. Menos. Antes de tentar resolver as causas, não, a gente vai contar para os outros. Cuidado com o conselho que você possa ouvir, igreja. Muitas vezes nós procuramos um irmão para falar, mas não procuramos Deus. O que acontece é que muitas vezes falamos do conflito a todos, menos a pessoa que realmente precisa saber. No ensino do nosso Mestre Jesus, deve-se falar, vai arguir. Se as coisas não estão bem dentro de casa, ouviu coisas que te magoou, no momento certo, põe-nos para dentro. No momento certo. Não deixe de se comunicar dentro de casa. Não deixe. Eu já contei aqui, eu e a minha esposa, nós já separamos. Nós já nos separamos, por quê? Porque eu não comunicava com ela. E deixava com que a dúvida dela gerasse um monstro no coração dela. Porque ela começava a falar, eu ligava o som, colocava o fone ali, tacava no ouvido, aumentava o volume na BH-102 e ia escutar pagode. Não comunicava. Separamos. Não teve mais jeito. Há um ditado, né? Quem não comunica se trupica. Então, igreja, está passando por conflito? Comunique-se. Comunique-se. Segunda coisa, faça bom uso das diferenças. Se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor nem pior, a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência. O problema é que muitas vezes só nós queremos ter razão. Só nós. O outro está cheio de luta, cheio de problema. Aí libera
libera uma palavra e já é o motivo. Não, igreja. Ninguém tem razão. O amor, ele nos fala: você não tem razão. Há um provérbio indiano que diz: não critique um homem antes de andar 1 quilômetro com seus sapatos. Vai conhecer a vida do outro. Vai saber como é que foi o trabalho do seu esposo. Vai saber como é que foi o dia a dia da sua esposa. Vai saber como é que está o seu filho na escola. Porque muitas vezes está cheio de luta, cheio de dificuldade, cheio de preocupação. Nós somos responsáveis, cada um de nós, de preparar o ambiente familiar para o próximo. As minhas atitudes têm que preparar o ambiente aonde eu estou para que o milagre venha acontecer na vida do meu próximo. Tente vivenciar o conflito sob um ponto de vista da outra pessoa. Tente. Terceiro ponto: faça a diferença entre o essencial e o secundário. A palavra secundário vem do latim secundo, que literalmente é segundo. Portanto, secundário é aquilo que é de menor importância em relação a outrem ou outra coisa, algo de pouco valor, insignificante e inferior. Daí a necessidade de se identificar e discernir os conflitos, porque muitas vezes a causa maior não passa de interesse pessoal ou coisa de pouca importância. Muitas vezes os conflitos na nossa família é por coisas tão pequenas, igreja. É por coisas tão insignificantes. Muitas vezes as coisas grandes, a gente espera o momento certo para falar. Aí no esperar esse momento certo, as coisas vão se resolvendo. Mas as coisinhas pequenas causam um incêndio tão grande. Uma palavra liberada na hora errada. Uma atitude vista de uma forma diferente. Isso gera uma confusão. Isso são coisas pequenas. A maioria dos conflitos familiares é por causa de motivos insignificantes. Algo que, se nós estivermos na presença de Deus, quando nós ouvirmos ou quando nós vermos, de uma hora para outra já vai ser discernida. Mas não. Nós não queremos perder tempo em discernir as coisas que Deus nos manda discernir. Aleluias. Glória a Deus, igreja. Aleluias. Aleluias. São coisas pequenas. É igual o casal que briga porque um coloca o papel higiênico puxando para cima, o outro puxa para baixo. Tem briga, amado. Pastor Léo Capuchinho, ele fala isso com nós, que chega lá no consultório dele, casais, que a mulher briga porque o marido põe o papel higiênico com a ponta virada para cima e ela gosta que o papel higiênico saia para baixo. Isso é coisas pequenas, coisinhas pequenas, igreja, que não tem nada a ver. Pasta de dente, o marido não fecha a pasta de dente, mas a mulher gosta da pasta de dente fechada. Coisas pequenas. Tem mulher, amado, que gosta de apertar a pasta de dente embaixo, mas o marido aperta no meio. Aí é motivo de briga. Tem um testemunho até de encontro de casais que o marido e a mulher brigou ao ponto da mulher sair de dentro de casa e for para a casa da mãe. Porque a mulher sempre ela queimava o feijão. E ela falava que não, que o feijão dela era temperado. E o marido falava, é queimado e era temperado. A mulher saiu de casa.
Aí passou um tempo, o marido foi buscar a mulher de volta. Aí dentro do elevador, estava lá os dois descendo. Aí a mulher falou assim, que bobeira nossa, né? Ficar tanto tempo por causa do feijão temperado. Aí o marido, não, feijão queimado. Começou tudo de novo. Coisas pequenas, igreja. Coisas pequenas. Preste atenção nisso. Se nós formos fazer um autoexame agora, nós que temos família, a maioria das nossas brigas, das nossas lutas, foram por causa de coisas pequenas. É por isso que Jesus Cristo nos manda tomar cuidado com as pequenas raposinhas. Porque são elas que causam o estrago. Elas que causam o estrago. Isso é abrir mão. Isso é abrir mão do direito, da razão. Quando nós aprendermos isso, amado, ao abrirmos mão dos nossos direitos, das nossas razões, para fazer o outro feliz. Porque casamento não é para mim fazer feliz, é para eu fazer o outro feliz. Você acha que Deus tivesse apresentado uma mulher para Adão? Adão lá colocando o nome nos bichos, aí de repente vem a Eva, caminhando. Você acha que ia dar certo o casamento? Não. Por isso que Deus teve que dar um sono profundo em Adão e tirar algo da costela de Adão. Algo que Adão não esperava. Algo diferente. Algo diferente. Aleluia, igreja. Abre mão. Famílias precisam abrir mão. Famílias precisam abrir mão dos direitos. Ah, eu tenho direito. Que direito que nós temos? Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. É igual o testemunho do homem que casou. Foi para a lua de mel com a esposa. O primeiro café da manhã. Um mamão de todo tamanho em cima da mesa. O homem não gostava de mamão de jeito nenhum. Mas a mulher já era apaixonada com mamão. Ele viu aquele mamão lá e ficou em silêncio. Se ela gosta de mamão, vamos deixar ela comer mamão hoje. No segundo café da manhã, mamão de novo. Se ela gosta, amém. Que ela seja feliz. No terceiro café da manhã, mamão de novo. Aí ele vai e fala, você gosta de mamão, hein? E ela falou assim, eu não consigo ver minha vida sem mamão. Ele teve que aprender a comer mamão. Para poder fazer ela feliz. Você entende isso, igreja? Muitas vezes nós abrimos mão dos nossos direitos para que a nossa família seja abençoada. Eu abro mão da minha vontade e recebo em troca a felicidade da minha família, as bênçãos da minha família. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Há muitas coisas que são importantes, mas não são fundamentais. E muitos conflitos podem ser evitados com bom senso e tolerância, na medida que identificamos o que é essencial e o que é secundário, ou o que é inegociável e o que é tolerável. Tem coisas na nossa vida, amado, que a gente não pode negociar, mas tem coisas que pode. Tem coisas que pode. Quantas vezes brigamos por algo que daqui a pouco tempo não terá valor algum para nós mesmos? Quantos casais que depois falam assim, nós dois é bobo mesmo, hein? Palhaçada de nós dois. Brigar por isso. Ou seja, algo tão insignificante, mas na hora que não teve a lucidez, o trem virou uma guerra. Uma confusão danada. Muitas coisas nós podemos fazer em um relacionamento
que a mão esquerda não precisa saber. Muitas coisas, igreja, eu posso fazer que a minha esposa não precisa saber. Coisas que nós cobramos, coisas que nós mostramos, que nós podíamos ter resolvido, e a mão esquerda nem ia ficar sabendo. É uma torneira que ficou aberta, vai lá e fecha. Aí é uma pasta de dente que está destampada, vai lá e tampa. Aí é algo que ficou em cima do sofá, vai lá e pega. Essas pequenas coisas não vai machucar seu ego, não. Vai evitar batalhas, vai evitar guerras. Vai para a oração, vai orar. Então tem coisas que nós podemos fazer dentro do nosso relacionamento que a mão esquerda não precisa ficar sabendo, não. Não precisa. Muitas cobranças vão deixar de existir quando a minha mão esquerda não ficar sabendo. São coisas pequenas demais. São coisas pequenas demais. Coisas pequenas, igreja. Coisas muito pequenas. Quando Davi ficou sabendo que o lar de Obed-Edom estava sendo abençoado, esse testemunho moveu Davi a ir buscar a Arca da Aliança. E a notícia se espalhou por toda a cidade. Aí eu volto aqui para o nosso testemunho, igreja. Nós como família, como a arca que representa a presença de Deus. O que os nossos vizinhos têm ouvido ao nosso respeito? Porque a notícia se espalhou. O que estava acontecendo na casa de Obed-Edom, os vizinhos tomaram conhecimento. O que os nossos vizinhos pensam de nós? O que os nossos vizinhos têm visto que Deus tem feito nas nossas vidas? Os nossos vizinhos têm visto que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que eles têm visto um milagre? Que o nosso lar é um lar abençoado por Deus? Que a nossa família é uma família abençoada por Deus? Qual é a notícia, igreja, que tem se falado ao meu respeito e ao seu respeito? As pessoas vão querer conhecer Deus quando ouvirem o que Ele está fazendo na nossa vida. Deus deseja nos abençoar para que possamos ser fontes de milagres na vida das pessoas. Obed-Edom foi abençoado e foi fonte de milagre na vida de toda a vizinhança. A palavra de Deus, eu já estou encerrando. A palavra de Deus, ela fala que quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, está lá em 2 Samuel 6,13, pela segunda vez, lá fala que a cada 6 passos matava um animal. A cada 6 passos matava um animal. 7 animais foram mortos. A cada 6 passos se matava um animal. 7 animais foram mortos. Isso significa, amado, 48 passos. Preste atenção nisso. 20 anos a arca ficou fora de Jerusalém. Por causa de 48 passos, a arca ainda continuou fora de Jerusalém. Poucos animais, poucos passos. Davi, igreja, estava muito próximo de alcançar o objetivo, de levar a arca, a presença de Deus, para dentro da cidade. Ele estava muito próximo de alcançar o seu objetivo, mas por causa de uma atitude errada, Davi desistiu. Por causa da atitude errada de um homem, Davi
aqui e ali na porta. Ele desiste, por causa de um erro, ele desistiu. E por causa de erro, igreja, por causa de uma atitude errada, por causa de algo que aconteceu, muitos estão desistindo. Por causa de uma falha, por causa de uma palavra que foi falada, muitos estão desistindo da sua família. Muitos estão desistindo do seu casamento por causa de uma atitude errada. Davi estava muito próximo, mas por causa de um erro ele desistiu. O que é graça, igreja? Graça é favor imerecido. Eu posso errar aqui. Eu erro, eu tenho uma atitude de errada, mas a graça ainda continua me enxergando, porque ela é favor imerecido. Diante de um erro, amado, não desista. Não desista. Diante de uma atitude errada, ainda não é o fim, porque a graça tem poder de mudar todas as coisas. A partir do momento que nós nos voltarmos, não perca a sua família, não perca o seu casamento, não perca os seus filhos, não perca a sua intimidade com a sua família por causa de um erro. A graça nos mostra, você pode. A graça estava mostrando ali naquele ambiente, falta pouco, falta pouco. Mas Davi desistiu e teve que esperar mais 3 meses para buscar a arca. Há princípios para o sucesso na família, igreja. E o primeiro princípio, o plano de Deus é sempre melhor. Ou seja, como Criador da família, Deus tem autoridade e sabedoria para fazer leis e dar liderança para os melhores relacionamentos possíveis. Deus pode transformar o nosso relacionamento. Porque o plano é de Deus. E o plano de Deus é sempre melhor. O segundo princípio, esforçando-se para o ideal. Ou seja, devemos esforçar-nos para deixar as nossas famílias o mais próximo possível do ideal, em vez de procurar brechas ou exceções como desculpas para as nossas preferências ou falhas. Nós podemos, igreja, nós podemos ter atitude para que o nosso lar seja abençoado. Ah, pastor Val, meu lar vai ser perfeito. Não, igreja, nós não vamos conseguir alcançar a perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas nós vamos conseguir o ideal. O ideal para que nós possamos ter paz dentro da nossa casa, nós podemos. Deus pode proporcionar. O segundo princípio, eu sou responsável por mim. Ou seja, o plano de Deus é baseado em cada indivíduo fazer o melhor. Não é a minha esposa sozinha, é eu também. Muitas vezes nós queremos cobrar do outro e esquecemos de nós. Muitas vezes nós precisamos, nós, integrantes de uma família, nós estamos precisando olhar para o nosso umbigo. Nós estamos precisando parar de frente do espelho para que nós possamos enxergar o nosso rosto e esquecer um pouquinho o rosto do nosso próximo. Porque nós também temos responsabilidade. Cada um deve cumprir com as suas responsabilidades pessoais, independente daquilo que o cônjuge, o filho, os pais ou a sociedade faz. Cada um temos o nosso papel dentro da nossa casa. Se nós cumprirmos aquilo que é para nós fazermos, nós vamos estar ajudando o nosso próximo a fazer. E terceiro, olhar para os outros. A chave para um relacionamento bem-sucedido e satisfatório é considerar que os outros são mais importantes do que nós mesmos.
A partir do momento que eu olhar para a minha família e perceber, elas são importantes, mais do que eu. É isso que nós precisamos. Mas muitos de nós estamos querendo cantar aquela música, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas esquecendo o outro. Esquecendo. Ter a segurança pessoal capaz de sacrificar pelos outros é a única base certa para uma família ideal. É eu me sacrificar para o outro, abrir mão dos meus direitos, abrir mão da minha vontade para alcançar o objetivo meu, não o objetivo de Deus. Porque a família não é minha, a família é de Deus. Aleluias! Aleluia. Glória a Deus, igreja. Coloca sobre os seus pés em nome